Muito bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Obesidade, ansiedade, consumo abusivo de álcool e má alimentação. Um conjunto de hábitos e fatores considerados prejudiciais para a saúde por aumentar o risco de doenças crônicas e que tem sido adotado com cada vez mais frequência por jovens com idade entre 18 e 24 anos. De acordo com um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas e pela organização Global Viral Strategies, entre 2022 e 2023, o índice de jovens obesos no Brasil saltou de 9% para 17,1%. Quais fatores podem ter contribuído para este índice? O aumento crescente da obesidade entre os jovens é um problema para a saúde pública? E quais são os outros principais perigos à saúde dos jovens? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a especialista técnica da Viral Strategies, Érica Aquino. Ela é uma das responsáveis pelos dados da pesquisa. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Érica. Agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui para compartilhar os resultados desse inquérito tão importante. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Giovana, o levantamento com o objetivo de mapear a saúde da população brasileira apresenta dados preocupantes para a população jovem. Oi, Celso. Olá, ouvinte. Obrigada mais uma vez, Celso, pela oportunidade, pelo convite. Oi, Érica. Exatamente. A obesidade e o excesso de peso crescem entre os brasileiros com idades entre 18 até 24 anos. A doença atinge mais de 17% dos jovens dessa faixa etária que eu falei no país. A taxa corresponde ao impressionante aumento de 90% em comparação com o ano anterior, quando 9% dessa população tinha índice de massa corporal, o IMC, igual ou maior a 30, o que configura, o que representa obesidade. O dado alarmante está no Covitel 2023, que é o inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis e tempos de pandemia. Érica, o que contribuiu para a piora desse indicador, na sua opinião? Giovana, a piora nesse indicador ela é resultado de um panorama ruim nessa faixa etária, uma série de comportamentos ruins, não só nessa faixa etária, mas que provavelmente vem desde a infância e se perpetuou e piorou após a pandemia, durante a pandemia e após. Então, o que a gente observou é que as pessoas nessa faixa etária, os outros dados do Covitel mostraram que elas são as que menos consomem frutas, verduras e legumes, dentre todas as faixas etárias, são as que mais consomem refrigerante, só 40% delas fazem atividade física, elas fazem em sua maior parte uso de tempo excessivo de tela, elas dormem pouco e não dormem bem, são as que mais fazem consumo abusivo de álcool e isso se refletiu não só no aumento da obesidade, mas se refletiu também na prevalência de hipertensão e na prevalência de diabetes nessa faixa etária. É um cenário ruim, comportamentos ruins, mas isso não quer dizer que a culpa é dos indivíduos. A gente precisa de políticas públicas voltadas para isso e melhorar esse cenário com a ajuda dessas políticas e ações. Érica, você citou aí que também é o grupo que menos consome frutas de maneira regular, né? Apenas 33,5% das pessoas nessa faixa etária incluem esses alimentos na dieta com a frequência recomendada. Ou então, os jovens são os que comem menos verduras e legumes, ou seja, maus hábitos alimentares podem levar à obesidade. Sim, a obesidade é resultado de um conjunto de fatores, né? Então, a má alimentação, a pouca prática de atividade física, até mesmo a ansiedade pode impactar nisso, né? Então, esse conjunto de fatores reflete no aumento da obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis também. O consumo de refrigerante, de sucos artificiais, de açúcar, né, também se destaca nessa faixa etária. Érica, os efeitos desses hábitos pouco saudáveis tendem a se agravar com o tempo e diversos outros problemas de saúde, por exemplo, podem começar a aparecer, como a hipertensão e a diabetes? Sim, esses fatores de risco, eles são cumulativos tanto entre si quanto no decorrer da vida. Então, uma pessoa que apenas se alimenta mal é diferente de uma pessoa que se alimenta mal, fuma, não faz atividade física, faz uso de tempo de tela excessivo e não dorme. Então, ele se acumula e isso gera essa situação agravada nessa faixa etária. Mas o que mais nos preocupa é o fato de que isso se acumula também no decorrer da vida. Então, hoje a gente já tem 8,2% desses jovens com hipertensão
hipertensão diagnosticada pelo médico e 2,2% com diabetes diagnosticada pelo médico. No decorrer da vida, mantendo-se esse estilo de vida, esse comportamento, provavelmente essa situação vai se agravar e a gente vai ter um número muito grande de pessoas com hipertensão, com diabetes ou até morrendo prematuramente por essas doenças crônicas não transmissíveis. Você citou aí, Érica, que a prática de atividades físicas é considerada um fator de proteção contra a obesidade. Mas, segundo a mesma pesquisa, 63% dos jovens não praticam nenhum tipo de exercício. Agora, como estimular a atividade física em cada faixa etária? Sim, quando nós falamos de prática de atividade física, não necessariamente quer dizer aquela atividade física paga, que você precisa ir à academia ou ir fazer uma atividade que você precisa pagar. Se nós tivermos espaços públicos que suportem essas atividades físicas, em que a pessoa possa estar segura para fazer essas atividades físicas, então isso envolve também a segurança pública, essa pessoa vai poder fazer o tempo recomendado de atividade sem precisar pagar. Então isso aumenta o acesso à atividade física. Outra coisa também importante, por exemplo, se as pessoas não gastarem tanto tempo dentro do transporte público, se a gente tiver um transporte público melhor, se a pessoa não precisar ficar 2, 3 horas dentro do ônibus, ir ou voltar do seu serviço, a gente consegue que essa pessoa libere mais tempo também para poder incluir atividade física na sua rotina. Agora, Érica, o estudo ouviu aqui 9.000 pessoas, em todas as regiões do Brasil. Essa tendência também é observada em outros países. Ou seja, nós estamos vivendo aí uma pandemia contínua de obesidade? Sim, a gente tem observado um aumento da obesidade no Brasil e no mundo, e isso é muito ligado ao estilo de vida moderno, né? Então, a gente tem observado essa transição epidemiológica em que as pessoas cada vez mais, a carga de doenças crônicas não transmissíveis, isso inclui a obesidade, tem aumentado. Isso é uma tendência realmente mundial. A saúde mental dos jovens também está comprometida, é o que mostra a pesquisa, porque, olha, cerca de 31,6% dos entrevistados estão com ansiedade e mais de 14% com depressão. Quais são os principais fatores que influenciam na saúde mental desse grupo, Érica? Então, e é importante destacar que esses dados são de depressão e ansiedade diagnosticada por médico, né? Então, pode ser ainda maior esse problema, considerando que a gente tem um subdiagnóstico. O que influencia na saúde mental desses jovens começou com a pandemia. A gente teve uma piora na saúde mental no período de pandemia, só que a gente não conseguiu se recuperar. A gente não conseguiu recuperar o patamar que a gente observava antes do período da pandemia. E esse cenário de má alimentação, não prática de atividade física, uso de tempo excessivo de tela, criou esse cenário quase que catastrófico, né? Durante o período de pandemia, as pessoas ficaram em casa, as pessoas ficaram com medo, as pessoas ficaram ansiosas e depois a gente não conseguiu resgatar isso ainda. Agora, um outro fator, de acordo com a pesquisa, o sono desse grupo também está comprometido, com apenas 54,2% deles dormindo a quantidade de horas recomendadas para a idade. Como essa falta de descanso pode prejudicar a saúde? A falta de sono ou o sono de pouca qualidade prejudica a saúde de maneira global. Então, ele reflete tanto na saúde mental, na questão da depressão, da ansiedade, quanto ele reflete até mesmo no ganho de peso. Outro ponto importante é que os jovens brasileiros estão abusando mais no consumo de bebidas alcoólicas. O consumo precoce, ele pode levar a consequências graves, prejudiciais para a saúde dos jovens? Sim, a gente observou que 32,6% desses jovens relataram fazer uso abusivo de álcool, que seria 4 ou mais doses entre mulheres ou 5 ou mais doses entre homens em um único episódio. Isso é a maior prevalência entre todas as faixas etárias e 4,8% deles já apresentam indício de consumo de risco ou dependência de álcool. E isso é algo muito grave. Érica, ainda discutindo a questão da obesidade no país. Atualmente, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso. Não são só os jovens. E outro dado alarmante que a gente traz aqui no podcast é que o índice chega a 68% na faixa etária que tem entre 45 e 54 anos. Como atacar esse problema da crescente obesidade, do excesso de peso no Brasil?
Falta de investimento, de políticas públicas agravam essa situação, na sua opinião? Sim, a falta de investimento em políticas públicas agrava muito essa situação. A gente precisa desses espaços disponíveis para atividade física, como eu falei, com segurança e com liberdade para as pessoas fazerem isso. Mas uma outra coisa importante também são os impostos seletivos, que a gente está discutindo isso dentro do contexto da reforma tributária. Esses impostos seletivos, eles se destinam a tributar principalmente produtos que fazem mal à saúde. Então, entraria aí o álcool, alimentos industrializados, os que fazem mal à saúde. Então, essa tributação, esse imposto seletivo, faz com que a população, no fim das contas, consiga ter melhor acesso aos alimentos saudáveis. E isso impacta na prevalência de obesidade. Na pesquisa que vocês realizaram com a Universidade de Pelotas, não é isso? Sim. Levou em consideração o volume de jovens que, digamos, se tornam ociosos por causa do uso da tecnologia? A gente não fez essa relação de causa e efeito, se ele se torna ocioso por causa da tecnologia ou se ele é ocioso e com isso usa mais a tecnologia. A gente não fez essa relação de causa e efeito, mas o fato é que os jovens dessa faixa etária são os que mais usam tempo de tela excessivo, e quando a gente fala esse tempo de tela excessivo, a gente não considera o uso no trabalho ou no estudo, é o uso no lazer. Agora, Érica, o aumento da obesidade nesse grupo, além de provocar uma série de consequências negativas e perigosas para eles, também gera aí uma preocupação para o futuro, né? Nós podemos ter uma grande quantidade de pessoas, ainda mais do que já temos hoje, com problemas crônicos, precisando da ajuda, nem sempre ideal, do sistema público de saúde. Sim, isso pode gerar uma sobrecarga maior no futuro ao sistema público de saúde, né? Hoje a gente já tem 1,4 milhão de jovens hipertensos nessa faixa etária e 750 mil jovens com diabetes. Então, se esse estilo de vida se mantiver, se não houver um olhar para isso, políticas públicas e ações voltadas para isso, a sobrecarga no serviço de saúde vai ser cada vez maior. Doutora, televisão, videogame, computador e celular. Bom, não faltam atrativos para o jovem ficar em frente às telas, muitas vezes sem sair de casa, preferem ficar ali parados, sem fazer uma atividade física, né? Como dosar o uso dessas tecnologias sem abrir mão da saúde? Então, aí é necessário um investimento no sentido de ter opções acessíveis para esse jovem que não incluam o tempo de tela. Então, opções de lazer acessíveis, a disponibilização dessas opções de lazer ajuda a esse jovem a diminuir o tempo de tela. Porque o jovem usa a tela porque é o que é mais fácil, é o que é mais acessível, é o lazer, o prazer mais rápido e eficaz ali naquele momento para ele, né? Então, se houver um investimento no sentido de trazer mais espaços de lazer, trazer mais opções, trazer mais atividades para ele, provavelmente a gente consegue diminuir esse uso de tempo de tela em tempo excessivo. Agora, a pesquisa comprova que há entre os mais jovens desleixo em relação aos cuidados com a saúde, né? Como conscientizar essa população e melhorar a situação? Além da criação de centros esportivos ou de lazer, a educação na escola é importante, né, Érica? A educação na escola é muito importante. A gente entende que esse panorama ruim nessa faixa etária, ele vem de comportamentos desde a infância, né? De um não aprendizado desde a infância. E isso não é uma culpa ou um desleixo do próprio indivíduo. É um cenário em que ele está inserido, né? Então, a gente entende que as políticas voltadas para a educação em saúde, então ensinar para essas crianças desde a primeira idade o que são as coisas importantes para ela fazer para ter saúde e o que é importante ela evitar para poder se manter saudável e qual o impacto dos maus comportamentos na sua saúde, ela vai poder crescer mais saudável e ser um jovem mais saudável, futuramente um adulto e um idoso mais saudável. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença e os esclarecimentos da especialista técnica da Global Viral Strategies, Érica Aquino. Obrigado, Érica. Obrigada, eu que agradeço. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana.
Ô Celso, muito obrigada mais uma vez por participar do podcast, falando de saúde, falando desse tema tão importante para a nossa sociedade, para a nossa população. E trazer a informação é tentar preservar a saúde, jovens, né, crianças e adolescentes, pessoas que ainda têm a vida toda pela frente. Acho que é um papel muito importante ao nosso serviço aqui, então por isso eu agradeço demais também aos esclarecimentos da Érica. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.